Mas assim, mesmo que o cara contrate um profissional numa corretora para trabalhar lá para ele tem que saber que quem decide é o investidor, não é eu que vou decidir para ti onde é que tu vai botar o teu dinheiro. Eu tenho que te apresentar as opções, então tem que se acostumar um pouco mais com essa questão de correr um pouco mais de risco. E para isso tem que entender que para eu investir numa ação, não quer dizer que eu vou estar jogando dinheiro num cassino lá e entre vermelho e preto lá e vai cair num número que eu vou ter que acertar. Não, eu vou olhar empresas que vão fazer gestão do dinheiro para dar resultado, né? Fazer gestão de valor, que a gente chama, né? Que é o caminho que o pessoal da 3G Capital, lá do Jorge Paulo Lemos, eles pregam isso, né? Até ontem ele deu uma entrevista que ele fala que ele está se sentindo um dinossauro, né? Porque todas as empresas que estão surgindo hoje são empresas com novas tecnologias, e as empresas dele ainda são empresas com tecnologias mais antigas. Alimentos que não fazem bem para a saúde, por exemplo, Burger King, esses aí, né? Ele estava dizendo que ele vai ter que se reinventar também. Na verdade, o mundo está se reinventando. A gente está indo para esse lado digital e mais rápido. Talvez o mercado de capitais tenha que aproveitar isso para conseguir ir para esse caminho. A bolsa antigamente tinha o pregão viva voz, lá o cara ficava gritando lá para comprar uma ação. Hoje tu faz tudo por plataformas eletrônicas. Talvez, se começar a direcionar mais esse mercado para um caminho mais eletrônico, seja um caminho para... Porque o pessoal mais jovem, ele faz tudo no celular dele ali. E a informação, hoje as empresas divulgam informação diariamente na internet. Então assim, tu não precisa... Se tu tiver um pouco de dedicação, tu consegue fazer uma análise e fazer investimento mais risco. Mas a tendência é essa, né? Se eu quiser ganhar mais um pouquinho do que 6% ao ano lá, eu vou ter que ir para a renda variável. Não tem outro jeito, né? Ou comprar participação nas empresas, que é essas startups aí. Que a gente pode comprar uma participação na empresa, se a empresa crescer, eu ganho um percentual lá na frente, né? Mas aí é risco mesmo, porque aí se a empresa quebrar... Mas eu acho que o Brasil precisa disso, né? Pessoas que acreditem em empresas, as empresas vão investir e isso vai fazer a economia crescer. Não ficar emprestando dinheiro para o governo e pagar dívida, né? A gente faz isso há quantos anos, né? Mais perguntas? A gente é muito novo, né, dentro da Bolsa de Valores, né? A gente tem os Estados Unidos aí que está há muito mais tempo, criação familiar de tudo, está sempre colocando dinheiro e investindo. E a gente tem um início de Bolsa de Valores justamente com Petrobras e a Vale do Rio Doce, né? E nós temos muito menos empresas dentro do mercado, dentro da Bolsa, do que os norte-americanos. Então, quais são os incentivos que a gente tem para essas empresas abrirem os seus capitais, para que a população possa adquirir alguns títulos, né? Acho que é isso. Quais são os incentivos que nós temos para poder confiar na Bolsa de Valores? Quais são as motivações? Sim, isso é uma coisa assim que, primeiro, né, que quem mais toma dinheiro no Brasil é o setor público. Então, como a taxa de juros é alta, não vai dinheiro para capital de risco. Então, assim, o governo nunca deu muita atenção para o mercado de capitais, na verdade. Ele tem a lei das SAs lá, que era de 76 lá, depois foi sendo renovada. Talvez o que foi melhorado foi fiscalização para ter mais transparência nas empresas, mas a gente ainda precisa melhorar mais, mas já melhorou bastante, né? Do ponto de vista do investidor, se tu comprar ações até 20 mil reais, por exemplo, de negociação por mês, o investidor pessoa física é isento de imposto de renda, mas é muito baixo, porque esses 20 mil reais é desde 2000, esse valor, né? Nunca mais foi corrigido, está na tabela do imposto de renda, né? Eles nunca mais atualizaram, né? Então, assim, se a gente for corrigido, aí é mais de 60 mil hoje, e aí se tu pagar imposto de renda sobre o que tu ganha, tu paga 15%, que é a tarifa menor que tem imposto de renda sobre ganho de capital, o que seria, entre aspas, um incentivo para o investidor. E para as empresas, o custo é alto, porque assim, a CVM cobra muitas taxas, ela tem que ter uma área para atender o acionista. Então, assim, eu acho que as empresas não se veem incentivadas a captar esse dinheiro via mercado, no caso, pegar novos acionistas, ao passo que ela teve alguns incentivos do governo dando financiamento mais barato, tipo linha de crédito do BNDES, para esse tipo de empresa, e que ela acha melhor pegar no BNDES, não precisa dar explicação para ninguém, depois ela vai lá, paga ou não paga, vê como é que vai fazer, né? E aí a gente começa a ver que se cria um ambiente que não é bom para a economia. À medida que talvez o governo pudesse criar incentivo para menores empresas abrir capital
e as taxas serem menores também, né? Então, assim, dentro da Bolsa, também ter essa situação que não ocorre, na verdade. Eu acho que, na verdade, os nossos governantes nunca olharam muito para o mercado com... Não que dependa tudo do governo, mas se ele regulamentar e cumprir as regras de maneira adequada, eu acho que isso vai ajudar bastante, né? Hoje a gente não tem um incentivo para isso. Hoje, o incentivo maior que a gente tem é que o juro começa a cair, o investidor pensa, eu quero ganhar mais, eu começo a procurar ações para investir. Mas podia ter... que isso vai ser natural, na verdade, né? O cenário vai fazer com que a gente migre para isso, né? Não sei se me respondi, mas é mais ou menos isso. Tem Deixa só ele perguntar ali. Pode. Então, professora, uma questão que eu recebo um pouco dos meus alunos é como faz o jovem hoje entrar no mercado de trabalho de capitais? Qual é a porta de entrada? O que ele precisa fazer para se iniciar nesse mercado? E seria um comentário, uma pergunta mesmo, o que o senhor acha sobre a atuação do agente autônomo de investimento e se ele está num momento de transição para uma diferenciação de classes dentro do agente autônomo de investimento, uma classe com uma autonomia um pouco maior ou um pouco menor? Assim, o caminho é ir numa corretora mesmo, né? Procurar uma corretora que seja credenciada na CVM, autorizada a funcionar, né? Que tenha credibilidade. Essa é a primeira coisa. Esse é o caminho para todo mundo que quer investir, tem que procurar uma corretora. Preferência uma que tenha confiabilidade. Que a gente consegue pegar na lista ali de reclamações pela CVM, pela Bolsa, as credenciadas na Bolsa, tem lá no site da Bolsa. Que vem diminuindo até o número de corretoras. Tem muitas corretoras hoje que a gente consegue fazer o cadastro pela internet e mandar os documentos como se fossem esses bancos novos que tem aí, né, esses bancos tipo Nubank, Intermédio, aí tu faz todo o cadastro na corretora pela internet, manda os teus documentos pela internet e tu começa a operar pela internet. Depois tu faz uma TED e são instituições que são reconhecidas e fiscalizadas. Esse é o caminho. Uma outra coisa é em relação ao agente autônomo. Teve um período que essa categoria ela é necessária, né, porque tem uma associação nacional deles, que as coisas são vinculadas às corretoras de valores. Teve uma época que eles ficaram mal vistos, assim, entre aspas, né? Porque o investidor ia lá e otorgava para ele o poder de operar em meu nome, por exemplo. E aí, como eles ganham comissão das corretoras, pelo número de operações, existiam algumas corretoras e alguns agentes autônomos que eles pegavam o dinheiro do investidor e ficavam comprando e vendendo lá na corretora. Ao passo que às vezes o investidor nem sabia disso. Então tiveram muitas denúncias e a CVM está regularizando isso para que o investidor que toma a decisão, o agente autônomo só cumpre a ordem. Tanto que hoje é obrigado a tu gravar todas as ligações que tu faz e os teus registros de login e senha, porque o cara te dava para o agente autônomo o login e senha dele para acessar o home broker lá. E aí o que o cara fazia? Quanto mais ele vendesse e comprasse, mais comissão ele ganhava. E isso meio que denegriu a imagem desse profissional, na verdade, né? Então eu acho que assim, hoje os agentes autônomos, porque eles não são empregados das corretoras, eles prestam serviço lá. Eles são autônomos mesmo, né? Como diz o nome já, né? Então a corretora não se responsabiliza por ele. E a CVM vem fazendo com que eles sejam mais fiscalizados, porque eu não posso ir instruindo até o investidor mesmo, né? A pessoa que quer investir, não passa a senha para ele, passa autorização para ele operar só naquela compra ou venda daquela ação, porque senão ele começa a operar em teu nome, tu acaba desvirtuando o mercado, aí o investidor perde dinheiro, depois ele não tem para quem reclamar, vamos dizer assim, né? Então, talvez o melhor caminho é pegar instituições credenciadas, que tem um nome a zelar, e o agente autônomo também, né? Hoje em dia, na verdade, a gente não precisa do agente autônomo, porque o investidor ele pode fazer direto a operação com a corretora. Ele não precisa do agente autônomo. Às vezes a gente vai na corretora e a corretora indica o profissional para nos auxiliar, na verdade, né? Porque ele vai saber te ajudar a analisar ali, tomar decisão. Mas o que eu digo é que não dá para ele tomar a decisão por ti, na verdade. Por isso que eu digo, né, o investidor, ele tem que entender, saber o que ele quer fazer. Mesmo que tu me diga assim, a melhor dica de comprar hoje é Petrobras. Tá, mas eu vou pensar e eu vou decidir. E eu vou comprar o quanto que eu quero comprar. Não deixar para ele a decisão. Isso aí acaba, às vezes, criando problemas no mercado. Já criou muito, né? Talvez, não sei se eu respondi, acho que... Não, acho que sim. Mas eu acho que essa questão que o senhor colocou de
não necessariamente precisar de um agente autônomo poder trabalhar diretamente com a bolsa, com a corretora, tem que ter uma premissa que o investidor tenha conhecimento Tem um conhecimento pleno, né? prévio, exato. Eu acho que esse é o maior problema. Eu acho que eu vejo isso muito, porque muitos clientes eles chegam para a corretora achando que têm conhecimento e tentam não ter esse aconselhamento, essa ajuda. E aí se quebra. Por isso que eu quis te questionar essa questão do agente autônomo, se talvez não seja interessante ter uma nova classe dentro desse agente autônomo que possa ter não digo uma autonomia maior, mas consiga diferenciar um agente autônomo que tem um conhecimento maior para explicar melhor para esse cliente, enfim, não seja só aquele captador do que no diz caso, a a PMEC ela certifica o analista, no caso, que é o cara que vai selecionar as alternativas e recomendar o investimento. Né? Ele pode recomendar o analista. O agente autônomo não tem essa autonomia de recomendar o investimento. Então, assim, só que o analista, normalmente, ele faz estudos para a corretora. A corretora divulga aqueles relatórios lá das empresas, né? Aí o analista vai nesse sentido. O agente autônomo é quem atende o público, na verdade, né? Talvez seja um caminho, né? Porque, assim, o problema é quando o investidor acha que sabe já, né? E aí ele se atira no investimento. E aí, porque assim, normalmente eu tinha um conhecido que ele fazia assim, ele ia lá, pegava uma dica no mercado, tem um monte de site que tem boas informações, e tem um monte de site que tem péssimas informações, como em tudo, na verdade, né? O cara pegava uma dica, comprava uma ação, aí depois ele me ligava e dizia assim, o que tu acha de tal empresa? Tá, eu acho que não. Ele, mas agora eu já comprei. Eu, tá, mas tem que me ligar antes, não depois, na verdade, né? Então, assim, às vezes o investidor faz isso também, ele se empolga, na verdade, né? Porque existe muito estudo de finanças comportamentais hoje em dia, né? E às vezes o investidor, ele vai na empolgação. Quando ele vai na emoção, a chance de cometer um erro é muito grande, né? Então, esses profissionais autônomos que estão nas corretoras, eles servem para direcionar o investidor. Porque se o investidor entra na bolsa e perde muito de uma vez, depois ele nunca mais quer ir para a bolsa. O fato está naquele gráfico que eu mostrei da quantidade de investidores de pessoa física, né? O investidor entra no pico da bolsa e aí ele perde, ele não quer mais saber, isso aí eu não quero mais, nunca mais ver isso. E não, ao passo que se ele olhar com calma, tiver um profissional que oriente ele, né, de maneira adequada, é que, como em todas as profissões, às vezes um agente autônomo que tem um comportamento oportunista, assim, né, ele prejudica algum investidor ou algum grupo de investidores, parece que toda a classe não presta, na verdade, né? E não é por aí, né? As próprias corretoras, elas já vêm hoje selecionando melhores profissionais também para trabalhar com eles, né? Mas não, eu não tenho dúvida de que o caminho é a educação financeira, né? Tem que começar na escola, né? Já tem que começar, eu acho que até na escola fundamental lá, né? No Banco Central e a CVM tem um projeto, né, que eles têm no Brasil, investimento em educação financeira nas escolas, né? E eles viram em alguns lugares, na maioria dos lugares, que aquelas escolas onde as crianças aprenderam a lidar com dinheiro, eles ajudaram inclusive na educação financeira da família depois, né? Então, tá comprovado que tem que estudar, tem que ensinar, na verdade, né? Talvez até nas faculdades, daqui a pouco tenha mais... A gente vê hoje em dia mais disciplinas de mercado de capitais, nos cursos dessas ciências sociais aplicadas, assim, né? Administração, economia, ciências contábeis. Talvez para os outros cursos também seja interessante, né? Ter alguma disciplina de educação financeira mesmo, né? Como lidar com o dinheiro. Porque o investidor é que vai ter que se acostumar a poupar, vamos dizer assim, né? Controlar o orçamento dele. Eu acho que o caminho é por aí mesmo, né? Mas é um trabalho longo, a gente tem, né? Tá bem. Não, só para fechar, diante desse cenário que tu coloca, às vezes meio, digamos, difícil, né? Eu diria que tem um segmento no renda variável hoje que eu tenho acompanhado, foi até que comecei em 2013 por aí, e houve uma evolução muito grande, que é o mercado de fundos de investimento imobiliário. Esse outro tem vários cursos à disposição e é uma coisa que está muito alinhada com o mindset, né? A cabeça de brasileiro investir em imóvel, né? E também tem outra característica, ele está meio, apesar de ser renda variável, ele tem um pouco misturado ali de renda fixa, porque os aluguéis, né? A variação da cota, né? Mas é um negócio que também está indo bem, mas aumentou muito a quantidade de investidor nesse segmento.
Eu até não falei muito nisso, né, mas tem os fundos de investimento, que é uma alternativa para quem está começando, que são os fundos abertos dos bancos. Tem os fundos imobiliários, que é um tipo de investimento que a gente nunca foi muito acostumado, mas que à medida que o juro começa a cair também, esses investimentos imobiliários começam a ter uma rentabilidade atrativa. Porque assim, eu me lembro que eu olhava rentabilidade de imóvel lá atrás, né, trabalhando no fundo de pensão, que a gente tinha que investir em imóveis. E longe perdia a rentabilidade para a renda fixa, porque a taxa de juros realmente era muito alta. Então, tu comprava um imóvel para aluguel, por exemplo, a rentabilidade do aluguel nunca dava a rentabilidade da renda fixa. À medida que começa a cair a taxa Selic, hoje em dia começa a se tornar atrativo. E esses fundos imobiliários, se a gente olhar nos últimos 12 meses, 18 meses, eles vêm rendendo mais do que os fundos de renda fixa. E são fundos que tu pode ir lá na bolsa comprar e tem liquidez, como se fosse uma ação, assim, na verdade. Só que muita gente não sabe isso também, né? Por isso passa mais pela essa informação. Eu até nem olhei, nem falei muito disso, que não era o principal objetivo, mas os fundos, inclusive na bolsa tem fundos de ações, que é tipo aquele iShares ali, né? Que é baseado numa cesta de ações. Em vez de eu comprar uma ação, eu compro uma cota desse fundo. Que aí eu diversifico o meu investimento e eu acompanho uma cesta de empresas. ETFs, são os ETFs, né? Que são os investimentos em... Tem vários tipos tem de setor de energia, tem de setor de consumo, tem de setor de... Tem o da bolsa também, né? De renda fixa agora. De renda fixa também tem, né? Então, são outras alternativas, só que assim, o investidor, a gente que não estuda numa escola de negócio, por exemplo, a gente não entende nada disso, né? Pega um investidor normal, o pessoal é médico, o advogado, assim, que não tem o dia a dia da gente, que está no mercado, ele tem dificuldade de entender, porque é muita coisa, é muita informação que tem. Por isso tem que ter profissionais que consigam passar para ele esse tipo de coisa, né? E aí o investidor também precisa ter mais informação sobre isso. Mas tem alternativas, tem bastante alternativas. O caminho é informação mesmo, né? Mas tá bem, pessoal, muito obrigado e fico à disposição aí. Qualquer coisa tem meu e-mail com o material. Depois se o professor quiser passar o material aí, pessoal. Perfeito. Tá bom. Agradeço. Obrigado. Tchau, Jorge.